Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Amor de Perdição, de autoria de Camilo Castelo Branco. CD 1. Introdução. Folheando os livros de antigos assentamentos no cartório das cadeias da Relação do Porto, li, no Das Entradas dos Presos desde 1803 a 1805, a folhas 232, o seguinte: Simão Antônio Botelho, que assim disse chamar-se, ser solteiro e estudante na Universidade de Coimbra, natural da cidade de Lisboa e assistente na ocasião de sua prisão na cidade de Viseu, idade de 18 anos, filho de Domingos José Correia Botelho e de Dona Rita Preciosa Caldeirão Castelo Branco, estatura ordinária, cara redonda, olhos castanhos, cabelo e barba preta, vestido com jaqueta de baetão azul, colete de fustão pintado e calça de pano pedrez. E fiz este assento, que assinei: Felipe Moreira Dias. À margem esquerda deste assento está escrito: foi para a Índia em 17 de março de 1807. Não seria fiar demasiadamente na sensibilidade do leitor se cuido que o degredo de um moço de 18 anos lhe há de fazer dó. 18 anos. O arrebol dourado e escarlate da manhã da vida, as louçanias do coração que ainda não sonha em frutos, e todo se embalsama no perfume das flores. 18 anos. O amor daquela idade, a passagem do seio da família, dos braços de mãe, dos beijos das irmãs para as carícias mais doces da Virgem, que se lhe abre ao lado como flor da mesma sazão e dos mesmos aromas, e à mesma hora da vida. 18 anos. E degredado da pátria, do amor e da família. Nunca mais o céu de Portugal. Nem liberdade, nem irmãos, nem mãe, nem reabilitação, nem dignidade, nem um amigo. É triste. O leitor, de certo, se compungia. E a leitora, se lhe dissessem em menos de uma linha a história daqueles 18 anos, choraria. Amou, perdeu-se e morreu amando. É a história. E história assim poderá ouvi-la a olhos enxutos a mulher, a criatura mais bem formada das branduras da piedade, a que por vezes traz consigo do céu um reflexo da divina misericórdia. Essa, a minha leitora, a carinhosa amiga de todos os infelizes, não choraria se lhe dissessem que o pobre moço perdera a honra, reabilitação, pátria, liberdade, irmãs, mãe, vida, tudo, por amor da primeira mulher que o despertou do seu dormir de inocentes desejos. Chorava, chorava. Assim eu lhe soubesse dizer o doloroso sobressalto que me causaram aquelas linhas, de propósito procuradas, e lidas com amargura e respeito. E, ao mesmo tempo, ódio. Ódio, sim. Há tempo verão se é perdoável o ódio, ou se antes me não fora melhor abrir mão desde já de uma história que me pode acariar enojos dos frios julgadores do coração e das sentenças que eu aqui lavrar contra a falsa virtude de homens, feitos bárbaros, em nome da sua honra. Capítulo 1. Domingos José Correia Botelho de Mesquita e Menezes, fidalgo de linhagem e um dos mais antigos solarengos de Vila Real de Trás-os-Montes, era, em 1779, juiz de Fora de Cascais, e nesse mesmo ano casara com uma dama do Paço, Dona Rita Teresa Margarida Preciosa da Veiga Caldeirão Castelo Branco, filha de um capitão de cavalos, neta de outro,
Antônio de Azevedo Castelo Branco Pereira da Silva, tão notável por sua jerarquia, como por naquele tempo, precioso livro acerca da arte da guerra. 10 anos de namorado, mal sucedido, consumira em Lisboa o bacharel provinciano. Para fazer-se amar da formosa dama de Dona Maria I, minguavam-lhe dotes físicos. Domingos Botelho era extremamente feio. Para se inculcar como partido conveniente a uma filha segunda, faltavam-lhe bens de fortuna. Os haveres dele não excediam a 30.000 cruzados em propriedades no Douro. Os dotes de espírito não o recomendavam também. Era alcançadíssimo de inteligência e granjeara entre os seus condiscípulos da universidade o epíteto de Brocas, com que ainda hoje os seus descendentes em Vila Real são conhecidos. Bem ou mal derivado, o epíteto Brocas vem de broa. Entenderam os acadêmicos que a rudeza do seu condiscípulo procedia do muito pão de milho que ele digeria na sua terra. Domingos Botelho devia ter uma vocação qualquer, e tinha. Era excelente flautista. Foi a primeira flauta do seu tempo. E a tocar a flauta se sustentou 2 anos em Coimbra, durante os quais seu pai lhe suspendeu as mesadas, porque os rendimentos da casa não bastavam a livrar outro filho de um crime de morte. Formara-se Domingos Botelho em 1767 e fora a Lisboa ler no Desembargo do Paço, iniciação banal dos que aspiravam à carreira de magistratura. Já Fernão Botelho, pai do bacharel, fora bem aceite em Lisboa e mormente ao Duque de Aveiro, cuja estima lhe teve a cabeça em risco na tentativa regicida de 1758. O provinciano saiu das masmorras da Junqueira, ilibado da infamante Nódoa, e até benquisto do conde de Oeiras, porque tomara parte na prova que este fizera do primor de sua genealogia sobre a dos Pintos Coelhos do Bom Jardim do Porto. Pleito ridículo, mas estrondoso, movido pela recusa que o fidalgo portuense fizera de sua filha ao filho de Sebastião José de Carvalho. As artes com que o bacharel flautista vingou insinuar-se na estima de Dona Maria I e Pedro III, não as sei eu. É tradição que o homem fazia rir a rainha com as suas facécias, e porventura com os trejeitos de que tirava o melhor do seu espírito. O certo é que Domingos Botelho frequentava o Paço e recebia do bolsinho da soberana uma farta pensão, com a qual o aspirante a juiz de fora se esqueceu de si, no futuro, e do ministro da Justiça, que, muito rogado, fiara das suas letras o encargo de juiz de fora de Cascais. Já está dito que ele se atreveu aos amores do Paço, não poetando como Luís de Camões ou Bernardim Ribeiro, mas namorando na sua prosa provinciana e captando a benquerança da rainha para amolecer as durezas da dama. Devia de ser, afinal, feliz o doutor Bexiga, que assim era na corte conhecido, para não se desconcertar à discórdia em que andam richados o talento e a felicidade. Domingos Botelho casou com Dona Rita Preciosa. Rita era uma formosura, que ainda aos 50 anos se podia prezar de o ser. E não tinha outro dote, se não é dote uma série de avoengos, uns bispos, outros generais, e entre estes o que morrera frígido em caldeirão de não sei que terra da Mourisma. Glória, na verdade, um pouco ardente, mas de tal monta que os descendentes do general Frito se assinaram caldeirões. A dama do Paço não foi ditosa com o marido. Molestavam-na na saudade da corte, nas pompas das câmaras reais e dos amores de sua feição e molde, que imolou ao capricho da rainha. Esse desgostoso viver, porém, não empeceu que se reproduzissem em 2 filhos e 3 meninas. O mais velho era Manuel, o segundo, Simão. Das meninas, uma era Maria, a segunda, Ana, e a última tinha o nome da sua mãe e alguns traços de beleza dela. O juiz de fora de Cascais, solicitando lugar de mais graduado banco,
Demorava em Lisboa, na freguesia da Ajuda, em 1784. Nesse ano é que nasceu Simão, o penúltimo de seus filhos. Conseguiu ele, sempre balanceado da fortuna, transferência para Vila Real, sua ambição suprema. À distância de 1 légua de Vila Real estava a nobreza da vila esperando o seu conterrâneo. Cada família tinha a sua liteira com o brasão da casa. A dos Correias de Mesquita era a mais antiquada no feitio, e as librés dos criados as mais surradas e traçadas que figuravam na comitiva. Dona Rita, avistando o prédio das liteiras, ajustou ao olho direito a sua grande luneta de ouro e disse: "Ô Menezes, aquilo que é?" "São os nossos amigos e parentes que vêm esperar-nos." "Em que século estamos nós nesta montanha?" tornou a dama do paço. "Em que século? O século tanto é 18 aqui como em Lisboa." "Ah, sim? Cuidei que o tempo parara aqui no século XII." O marido achou que devia rir-se do chiste, que o não lisonjeara grandemente. Fernão Botelho, pai do Juiz de Fora, saiu à frente do préstito para dar a mão à nora, que apeava da liteira, e conduzi-la à de casa. Dona Rita, antes de ver a cara de seu sogro, contemplou-lhe a olho armado as fivelas de aço e a bolsa do rabicho. Dizia ela depois que os fidalgos de Vila Real eram muito menos limpos que os carvoeiros de Lisboa. Antes de entrar na avoenga liteira de seu marido, perguntou com a mais refalsada seriedade se não haveria risco em ir dentro daquela antiguidade. Fernão Botelho asseverou à sua nora que a sua liteira não tinha ainda 100 anos e que os machos não excediam a 30. O modo altivo como ela recebeu as cortesias da nobreza, velha nobreza que para ali viera em tempo de Dom Dinis, fundador da vila, fez que o mais novo do préstito, que ainda vivia há 12 anos, me dissesse a mim: "Sabíamos que ela era dama da senhora Dona Maria I, porém, da soberba com que nos tratou, ficamos pensando que seria ela a própria rainha." Repicaram os sinos da terra quando a comitiva assomou à senhora de Almudena. Dona Rita disse ao marido que a recepção dos sinos era a mais estrondosa e barata. Apearam à porta da velha casa de Fernão Botelho. A aia do paço relanceou os olhos pela fachada do edifício e disse de si para si: "É uma bonita vivenda para quem foi criada em Mafra e Sintra, na Bem-Posta e Queluz." Decorridos alguns dias, Dona Rita disse ao marido que tinha medo de ser devorada das ratazanas, que aquela casa era um covil de feras, que os tetos estavam a desabar, que as paredes não resistiriam ao inverno, que os preceitos de uniformidade conjugal não obrigavam a morrer de frio uma esposa delicada e afeita às almofadas do Palácio dos Reis. Domingos Botelho conformou-se com a estremecida consorte e começou a fábrica de um palacete. Escassamente lhe chegavam os recursos para os alicerces. Escreveu à rainha e obteve generoso subsídio com que ultimou a casa. As varandas das janelas foram a última dádiva que a real viúva fez à sua dama. Quer nos parecer que a dádiva é um testemunho, até agora inédito, da demência da senhora Dona Maria I. Domingos Botelho mandara esculpir em Lisboa a pedra de armas. Dona Rita, porém, teimara que no escudo se esquarteassem também as suas. Mas era tarde, porque já a obra tinha vindo do escultor, e o magistrado não podia, com segunda despesa, nem queria desgostar seu pai, orgulhoso de seu brasão. Resultou daqui ficar a casa sem armas e Dona Rita vitoriosa. O Juiz de Fora tinha ali parentela ilustre. O aprumo da fidalga dobrou-se até os grandes da província, ou antes houve por bem levantá-los até ela. Dona Rita tinha uma corte de primos, uns que se contentavam de ser primos, outros que invejavam a sorte do marido. O mais audacioso não ousava fitá-la de rosto, quando o ela remirava com a luneta em jeito de tanta altivez e zombaria, que não será estranha figura dizer que a luneta de Rita Preciosa
era a mais vigilante sentinela da sua virtude. Domingos Botelho desconfiava da eficácia dos merecimentos próprios para cabalmente encher o coração de sua mulher. Inquietava-o o ciúme, mas sufocava os suspiros, receando que Rita se desse por injuriada da suspeita, e razão era que se ofendesse. A neta do general frigido no caldeirão serraceno ria dos primos, que por amor dela eriçavam e empoavam as cabeleiras com desgracioso esmero e cavaleavam estrepitosamente na calçada os seus ginetes, fingindo que os picadores da província não desconheciam as graças hípicas do Marquês de Marialva. Não o cuidava assim, porém, o Juiz de Fora. O intriguista que lhe trazia o espírito em ânsias era o seu espelho. Via-se sinceramente feio e conhecia Rita cada vez mais em flor e mais enfadada no trato íntimo. Nenhum exemplo da história antiga, exemplo de amor sem quebra entre o esposo deforme e a esposa linda, lhe ocorria. Um só lhe mortificava a memória, e esse, conquanto fosse da fábula, era-lhe avesso, e vinha a ser o casamento de Vênus e Vulcano. Lembravam-lhe as redes que o ferreiro coxo fabricara para apanhar os deuses adúlteros e assombrava-se da paciência daquele marido. Entre si, dizia ele que, erguido o véu da perfídia, nem se queixaria a Júpiter, nem armaria ratoeiras aos primos. A par do bacamarte de Luís Botelho, que varara em terra o alferes, estava uma fileira de bacamartes em que o Juiz de Fora era entendido com muito superior inteligência à que revelava na compreensão do digesto e das ordenações do reino. Este viver de sobressaltos durou 6 anos, ou mais seria. O Juiz de Fora empenhara os seus amigos na transferência e conseguiu mais do que ambicionava. Foi nomeado provedor para Lamego. Rita Preciosa deixou saudades em Vila Real e duradoura memória da sua soberba, formosura e graças de espírito. O marido também deixou anedotas que ainda agora se repetem. 2 contarei somente para não a enfadar. Acontecera um lavrador mandar-lhe o presente de uma vitela e mandar com ela a vaca, dizendo que quem dava a filha dava a mãe. Outra vez deu-se o caso de lhe mandarem um presente de pastéis em rica salva de prata. O Juiz de Fora repartiu os pastéis pelos meninos e mandou guardar a salva, dizendo que receberia como escárnio um presente de doces que valiam 10 patacões, sendo que naturalmente os pastéis tinham vindo como o ornato da bandeja. E assim é que ainda hoje, em Vila Real, quando se dá um caso análogo de ficar alguém com o conteúdo e continente, diz a gente da terra: aquele é como o doutor Brocas. Não tenho assunto de tradição com que possa deter-me em miudezas da vida do provedor em Lamego. Escassamente sei que Dona Rita aborrecia a comarca e ameaçava o marido de ir com os seus 5 filhos para Lisboa, se ele não saísse daquela intratável terra. Parece que a fidalguia de Lamego, em todo o tempo orgulhosa de uma antiguidade, que principia na aclamação de Almacave, desdenhou a filáusia da Dama do Paço e esmerilhou certas vergôntias podres do tronco dos botelhos Correias de Mesquita, desprimorando-lhe as sãs com o fato de ele ter vivido 2 anos em Coimbra tocando flauta. Em 1801, achamos Domingos José Correia Botelho de Mesquita, corregedor em Viseu. Manuel, o mais velho de seus filhos, tem 22 anos e frequenta o 2º ano jurídico. Simão, que tem 15, estuda humanidades em Coimbra. As 3 meninas são o prazer e a vida toda do coração de sua mãe. O filho mais velho escreveu a seu pai queixando-se de não poder viver com seu irmão, temeroso do gênio sanguinário dele. Conta que a cada passo se vê ameaçado na vida porque Simão emprega em pistolas o dinheiro dos livros, convive com os mais famosos perturbadores da academia e corre de noite às ruas insultando os habitantes e provocando-os à luta com açoadas. O corregedor admira a bravura de seu filho Simão e diz à consternada mãe que o rapaz é a figura e o gênio de seu bisavô
Paulo Botelho Correia, o mais valente fidalgo que dera traz os montes. Manuel, cada vez mais aterrado das arremetidas de Simão, sai de Coimbra antes de férias e vai a Viseu queixar-se e pedir que lhe dê seu pai outro destino. Dona Rita quer que seu filho seja cadete de cavalaria. De Viseu parte para Bragança Manuel Botelho e justifica-se nobre dos 4 costados para ser cadete. No entanto, Simão recolhe a Viseu com seus exames feitos e aprovados. O pai maravilha-se do talento do filho e desculpa-o da extravagância por amor do talento. Pede-lhe explicações do seu mal viver com Manuel, e ele responde que seu irmão o quer forçar a viver monasticamente. Os 15 anos de Simão têm aparência de 20. É forte de compleição, belo homem com as feições de sua mãe e a corpulência dela, mas de todo avesso a engenho. Na plebe de Viseu é que ele escolhe amigos e companheiros. Se Dona Rita lhe censura a indigna eleição que faz, Simão zomba das genealogias e mormente do general Caldeirão, que morreu frito. Isso bastou para ele granjear a malquerença de sua mãe. O corregedor via as coisas pelos olhos de sua mulher e tomou parte no desgosto dela e na aversão ao filho. As irmãs temiam-no, tirante Rita, a mais nova, com quem ele brincava puerilmente e a quem obedecia, se ela lhe pedia com meiguices de criança que não andasse com pessoas mecânicas. Finalizavam as férias quando o corregedor teve um grave dissabor. Um dos seus criados tinha ido levar a beber os machos e, por descuido ou propósito, deixou quebrar algumas vasilhas que estavam à vez no parapeito do chafariz. Os donos das vasilhas conjuraram contra o criado. Espancaram-no. Simão passava nesse ensejo, e armado de um fueiro que descravou de um carro, partiu muitas cabeças e rematou o trágico espetáculo pela farsa de quebrar todos os cântaros. O povoléu intacto fugira espavorido, que ninguém se atrevia ao filho do corregedor. Os feridos, porém, incorporaram-se e foram clamar justiça à porta do magistrado. Domingos Botelho bramia contra o filho e ordenava ao meirinho geral que o prendesse à sua ordem. Dona Rita, não menos irritada, mas irritada como mãe, mandou por portas travessas dinheiro ao filho para que, sem detença, fugisse para Coimbra e esperasse lá o perdão do pai. O corregedor, quando soube do expediente de sua mulher, fingiu-se zangado e prometeu fazê-lo capturar em Coimbra. Como, porém, Dona Rita lhe chamasse brutal nas suas vinganças e estúpido juiz de uma rapaziada, o magistrado desenrugou a severidade postiça da testa e confessou tacitamente que era brutal e estúpido juiz. Capítulo 2. Simão Botelho levou de Viseu para Coimbra arrogantes convicções de sua valentia. Se recordava os chibantes pormenores da derrota em que pusera 30 aguadeiros, o som cavo das pancadas, a queda atordoada deste, o levantar-se daquele, ensanguentado, a bordoada que abrangia 3 a um tempo, a que afocinhava a 2, a gritaria de todos e o estrépito dos cântaros, afinal. Simão deliciava-se nessas lembranças. Como ainda não vi algum drama em que o veterano de 100 batalhas relembra os louros de cada uma e esmorece, afinal, estafado de espantar, quando não é de estafar, os ouvintes. O acadêmico, porém, com seus entusiasmos, era incomparavelmente muito mais prejudicial e perigoso que o mata-mouros de tragédia. As recordações esporeavam-no a façanhas novas, e naquele tempo a academia dava aso a elas. A mocidade estudiosa, em grande parte, simpatizava com as balbuciantes teorias da liberdade, mais por pressentimento que por estudo. Os apóstolos da Revolução Francesa não tinham podido fazer revoar o trovão dos seus clamores neste canto do mundo, mas os livros dos enciclopedistas, as fontes onde a geração seguinte bebera a peçonha, que saiu no sangue de 93, não eram de todo ignorados.
As doutrinas da regeneração social pela guilhotina tinham alguns tímidos sectários em Portugal, e estes de ver é que deviam pertencer à geração nova. Além de que o rancor à Inglaterra lavrava nas entranhas das classes manufatureiras, e o desprender-se do jugo aviltador de estranhos, apertado desde o princípio do século anterior, com as sogas de ruinosos e pérfidos tratados, estava no ânimo de muitos e bons portugueses que se queriam antes aliançados com a França. Estes eram os pensadores reflexivos. Os sectários da academia, porém, exprimiam mais a paixão da novidade que as doutrinas do raciocínio. No ano anterior de 1800, saíra Antônio de Araújo de Azevedo, depois conde da Barca, a negociar em Madrid e Paris a neutralidade de Portugal. Rejeitaram-lhe as potências aliadas as propostas, tendo-lhe em conta de nada os 16 milhões que o diplomata oferecia ao primeiro cônsul. Sem delongas, foi o território português infestado pelos exércitos de Espanha e França. As nossas tropas, comandadas pelo Duque de Lafões, não chegaram a travar a luta desigual, porque a esse tempo Luís Pinto de Sousa, mais tarde Visconde de Balsemão, negociara ignominiosa paz em Badajoz, concedência de Olivença à Espanha, exclusão de ingleses de nossos portos e indenização de alguns milhões à França. Esses sucessos tinham irritado contra Napoleão os ânimos daqueles que odiavam o aventureiro, e para outros deram causa a congratularem-se do rompimento com a Inglaterra. Entre os desta parcialidade, na convulsiva e irrequieta academia, era voto de grande monta Simão Botelho, apesar dos seus imberbes 16 anos. Mirabeau, Danton, Robespierre, Desmoulins e muitos outros algozes e mártires do grande açougue eram nomes de soada musical aos ouvidos de Simão. Difamá-los na sua presença era afrontarem-no a ele, e bofetada certa, e pistolas engatilhadas à cara do difamador. O filho do corregedor de Viseu defendia que Portugal devia regenerar-se num batismo de sangue, para que a hidra dos tiranos não erguesse mais uma das suas 1000 cabeças sob a clava do Hércules popular. Esses discursos, arremedo de alguma clandestina objurgatória de Saint-Just, afugentavam da sua comunhão aqueles mesmos que o tinham aplaudido em mais racionais princípios de liberdade. Simão Botelho tornou-se odioso aos condiscípulos que, para se salvarem pela infâmia, o delataram ao bispo conde e ao reitor da universidade. Um dia, proclamava o demagogo acadêmico na praça de Sansão aos poucos ouvintes que lhe restaram fiéis, uns por medo, outros por analogia de bossas. O discurso ia no mais acrisolado da ideia regicida, quando uma escolta de verdeais lhe aguou a incandescência. Quis o orador resistir, aperrando as pistolas, mas de sobra sabiam os braços musculosos da corte do reitor com quem as haviam. O jacobino, desarmado e cercado entre a escolta dos archeiros, foi levado ao cárcere acadêmico, donde saiu 6 meses depois, a grandes instâncias dos amigos de seu pai e dos parentes de Dona Rita Preciosa. Perdido o ano letivo, foi para Viseu Simão. O corregedor repeliu-o da sua presença com ameaças de o expulsar de casa. A mãe, mais levada pelo dever que do coração, intercedeu pelo filho e conseguiu sentá-lo à mesa comum. No espaço de 3 meses, fez-se maravilhosa mudança nos costumes de Simão. As companhias da ralé desprezou-as. Saía de casa raras vezes, ou só, ou com a irmã mais nova, sua predileta. O campo, as árvores e os sítios mais sombrios e ermos eram o seu recreio. Nas doces noites de estio, demorava-se por fora até o repontar da alva. Aqueles que assim o viam admiravam-lhe o ar cismador e o recolhimento que o sequestrava da vida vulgar. Em casa, encerrava-se no seu quarto e saía quando o chamavam para a mesa. Dona Rita pasmava da transfiguração, e o marido, bem convencido dela, ao fim de 5 meses, consentiu que seu filho lhe dirigisse a palavra. Simão Botelho amava,
Aí está uma palavra única, explicando o que parecia absurda reforma aos 17 anos. Amava Simão uma sua vizinha, menina de 15 anos, rica, herdeira, regularmente bonita e bem-nascida. Da janela de seu quarto é que ele a vira a primeira vez, para amá-la sempre. Não ficara ela incólume da ferida que fizera no coração do vizinho. Amou-o também, e com mais seriedade que a usual nos seus anos. Os poetas cansam-nos a paciência a falarem do amor da mulher aos 15 anos, como paixão perigosa, única e inflexível. Alguns prosadores de romances dizem o mesmo. Enganam-se ambos. O amor aos 15 anos é uma brincadeira. É a última manifestação do amor às bonecas. É a tentativa da avezinha que ensaia o voo fora do ninho, sempre com os olhos fitos na ave-mãe que a está da fronde próxima chamando. Tanto sabe a primeira o que é amar muito, como a segunda o que é voar para longe. Teresa de Albuquerque devia ser, porventura, uma exceção no seu amor. O magistrado e sua família eram odiosos ao pai de Teresa, por motivos de litígios, em que Domingos Botelho lhe deu sentenças contra. Afora isso, ainda no ano anterior, 2 criados de Tadeu de Albuquerque tinham sido feridos na celebrada pancadaria da Fonte. É, pois, evidente que o amor de Teresa, declinando de si o dever de obtemperar e sacrificar-se ao justo azedume de seu pai, era verdadeiro e forte. E esse amor era singularmente discreto e cauteloso. Viram-se e falaram-se 3 meses, sem darem rebate à vizinhança e nem sequer suspeitas às 2 famílias. O destino, que ambos se prometiam, era o mais honesto. Ele ia formar-se para poder sustentá-la, se não tivessem outros recursos. Ela esperava que seu velho pai falecesse, para a senhora sua lhe dar, com o coração, o seu grande patrimônio. Espanta a discrição tamanha na índole de Simão Botelho e na presumível ignorância de Teresa em coisas materiais da vida, como são um patrimônio. Na véspera de sua ida para Coimbra, estava Simão Botelho despedindo-se da suspirosa menina, quando subitamente ela foi arrancada da janela. O alucinado moço ouviu gemidos daquela voz, que um momento antes soluçava comovida por lágrimas de saudade. Ferveu-lhe o sangue na cabeça. Contorceu-se no seu quarto como o tigre contra as grades inflexíveis da jaula. Teve tentações de se matar, na impotência de socorrê-la. As restantes horas daquela noite passou-as em raivas e projetos de vingança. Com o amanhecer, esfriou-lhe o sangue e renasceu a esperança com os cálculos. Quando o chamaram para partir para Coimbra, lançou-se do leito de tal modo desfigurado que sua mãe, avisada do rosto amargurado dele, foi ao quarto interrogá-lo e despersuadi-lo de ir enquanto assim estivesse febril. Simão, porém, entre 1000 projetos, achara melhor o de ir para Coimbra, esperar lá notícias de Teresa e vir a ocultas a Viseu falar com ela. Ajuizadamente discorrer a ele, que a sua demora agravaria a situação de Teresa. Descer o acadêmico ao pátio depois de abraçar a mãe e irmãs e beijar a mão do pai, que para essa hora reservara uma admoestação severa, a ponto de lhe asseverar que de todo o abandonaria se ele caísse em novas extravagâncias. Quando metia o pé no estribo, viu a seu lado uma velha mendiga estendendo-lhe a mão aberta, como quem pede esmola, e na palma da mão um pequeno papel. Sobressaltou-se o moço, e a poucos passos distante de sua casa, leu estas linhas. Meu pai diz que me vai encerrar num convento por tua causa. Sofrerei tudo por amor de ti. Não me esqueças tu, e achar-me-ás no convento ou no céu, sempre tua do coração e sempre leal. Parte para Coimbra. Lá irão dar as minhas cartas, e na primeira te direi em que nome hás de responder à tua pobre Teresa. A mudança do estudante maravilhou a academia. Se o não viam nas aulas, em parte nenhuma o viam. Das antigas relações restavam-lhe apenas as dos condiscípulos sensatos que o aconselhavam para bem
e o visitaram no cárcere de 6 meses, dando-lhe alentos e recursos que seu pai lhe não dava e sua mãe escassamente supria. Estudava com fervor, como quem já dali formava as bases do futuro renome e da posição por ele merecida, bastante a sustentar dignamente a esposa. A ninguém confiava o seu segredo, senão as cartas que enviava a Teresa, longas cartas em que folgava o espírito da tarefa da ciência. A apaixonada menina escrevia-lhe a miúdo e já dizia que a ameaça do convento fora mero terror de que já não tinha medo, porque seu pai não podia viver sem ela. Isso afervorou-lhe para mais o amor ao estudo. Simão, chamado em pontos difíceis das matérias do primeiro ano, tal conta deu de si que os lentes e os condiscípulos o houveram como primeiro premiado. A esse tempo, Manuel Botelho, cadete em Bragança. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.